Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logimagéticos com Desfotoso. Mais uma vez estamos aqui no programa Gotas da Língua no canal Imagens em Foco. Hoje, de modo especial, vamos continuar o nosso trabalho, o nosso estudo da morfologia da língua portuguesa, dando destaque de modo especial ao substantivo, a sua importância. Vocês sabiam, por exemplo, que se nós não tivermos uma palavra para nomear algum objeto, nós não enxergamos esse objeto? Sim, pessoal, isso é uma verdade. Nós só enxergamos, nós só vemos um objeto se nós o nomearmos. Se nós não nomearmos, é como se esse objeto, como se essa coisa não existisse. Olhem a importância do substantivo. Entenderam? Pode parecer confuso isso, mas não é confuso. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns povos que vivem no Ártico, eles possuem vários nomes, por exemplo, para neve. Para nós, a neve é neve. E olhe lá, porque muitas pessoas nem neve viram na vida. Para nós, neve, é branco. Só que para eles que vivem naquela região, não só há vários tipos de neve, como há vários tipos de brancura. Então, eles conseguem enxergar aquilo que nós não enxergamos. Mas por que nós não enxergamos? Porque nós não temos nomes para as coisas. Olhem a coisa como é engraçada. Como nós não sabemos nomear, nós não enxergamos. Para nós, neve é neve. Da mesma forma, os povos do Saara, eles também enxergam vários tons e várias formas de nomear a areia. Porque eles enxergam na areia do deserto aquilo que nós só vamos ver areia. Para nós, a areia de praia e a areia de rio, a areia de construção é tudo areia. Só que nós sabemos que não é bem assim. Bom, não vou falar muita coisa. Mais uma vez eu peço para vocês, inscrevam-se no nosso canal. É de graça, pessoal. Da mesma forma que eu estou aqui dando de graça todas essas informações para vocês, eu peço que vocês nos ajudem. Inscrevam-se no canal. Deem um like nesse vídeo. Passem esse vídeo para os seus amigos pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. É muito importante para que nós possamos crescer esse canal, tá bom? E que nos dê ânimo para continuar, porque tem hora que é meio broca. A gente fala, caramba, as pessoas parecem que não gostam, parecem que não estão gostando, não estão vendo. Então é muito importante que vocês façam isso, ok? Deem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações, tá bom? Bom, vamos lá! Os substantivos desempenham um papel fundamental na língua portuguesa, sendo uma das classes gramaticais mais importantes. Eles são essenciais para nomear e identificar seres, objetos, lugares, sentimentos, ideias e conceitos, ou seja, desempenham um papel de nomear seres, objetos, lugares, sentimentos e uma variedade de outras entidades. Essas palavras essenciais funcionam como blocos de construção fundamentais de linguagem, permitindo-nos identificar e referir-nos a tudo o que existe no mundo físico e no mundo abstrato, desde nomes de pessoas e lugares até conceitos intangíveis como as emoções e as ideias.
os substantivos são indispensáveis para a comunicação humana. A importância dos substantivos na comunicação, portanto, é inegável. Eles nos capacitam a transmitir informações com precisão, clareza e eficácia. Sem os substantivos, nossas conversas e textos seriam vagos, desarticulados, dificultando a compreensão mútua e a transmissão de mensagens. Ao nomear entidades específicas, os substantivos ajudam a evitar ambiguidades e garantem que nossa comunicação seja concisa e compreensível. Além disso, os substantivos desempenham um papel crucial na estrutura da linguagem. Eles servem como núcleos nos quais outras partes do discurso se organizam, como os adjetivos, os verbos e os advérbios. Os substantivos são frequentemente modificados e complementados por outras palavras, muitas vezes para transmitir dados, nuances adicionais de significado e dependendo do contexto. Por exemplo, um substantivo como casa pode ser qualificado por um adjetivo como grande ou antiga, ou pode ser descrito também um substantivo com um verbo como construir ou demolir, ilustrando como os substantivos são integrados em estruturas frasais mais complexas. Em suma, os substantivos são peças essenciais do quebra-cabeça da linguagem, fornecendo os alicerces sobre os quais a comunicação é constituída. Sua capacidade de nomear e identificar uma ampla gama de entidades, combinada com seu papel central na estruturação da linguagem, destaca a importância vital na expressão humana e na troca de informações. Quero agora explicar alguns aspectos fundamentais dos substantivos na linguagem portuguesa, que na realidade vai ser uma retomada do que nós falamos. Vamos lá. Primeiramente, nomeação e identificação. Os substantivos são responsáveis por nomear tudo que existe no mundo ao nosso redor. Eles permitem identificar e referir-nos a pessoas, animais, coisas, lugares, fenômenos, sentimentos e muito mais. Por exemplo, quando falamos em casa, José, amor ou frio, estamos usando substantivos para identificar e nomear essas entidades. Isso quer dizer o quê? Se eu não nomeio alguma coisa, se eu não tenho nome para um objeto ou para qualquer coisa, o que acontece? Essa coisa, esse objeto, não existe. Se eu não tenho nome, esse objeto não existe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu não tenho um nome para uma determinada coisa, eu não consigo enxergar essa coisa, eu não consigo vislumbrar essa coisa, eu não consigo identificar essa coisa. Essa coisa passa por mim completamente despercebida. Entenderam? Vamos agora classificar os substantivos. Quais são as várias classificações dos substantivos? Primeiramente, vamos ver o seguinte. Os substantivos, com base em suas características, eles podem ser classificados de algumas maneiras. Vamos lá. Algumas das principais classificações são: substantivos podem ser concretos, que se referem a seres ou objetos físicos tangíveis, e abstratos, que se referem a ideias, sentimentos ou conceitos. Nós também temos os substantivos comuns, que se aplicam a todos os seres de uma mesma espécie, e próprios,
que são aqueles que se referem a um ser específico. Tudo bem? Nós temos os substantivos coletivos, que nomeiam grupos ou conjuntos de seres, e muitas outras categorias. Nós temos também a flexão de gênero. Em língua portuguesa, os substantivos podem ter gênero masculino ou feminino. O gênero geralmente está relacionado ao sexo dos seres vivos, mas em geral ele é simplesmente gramatical, sem ter relação alguma com características biológicas. Por exemplo, cachorro é masculino, enquanto cadela é feminino. Em alguns casos, o gênero não está ligado a uma distinção óbvia de sexo, é óbvio, como mesa, lápis, tudo bem, caneta. Flexão de número. Os substantivos podem ser flexionados em número. Eles indicam, portanto, singular quando se refere a um único ser ou objeto, ou plural quando se refere a mais de um ser ou objeto. Por exemplo, casa é singular, casas é plural. A formação do plural em língua portuguesa pode ser adicionando S ou S no final do substantivo, ou sofrer alterações em sua estrutura, tá bom? Flexão de grau. Além do gênero e do número, os substantivos também podem sofrer flexões de grau. Isso significa que podemos modificar sua forma para expressar tamanho, intensidade ou diminuição. Por exemplo, casa é o grau normal, enquanto casinha é o diminutivo e casarão é o aumentativo. Esses são apenas alguns dos aspectos fundamentais dos substantivos na língua portuguesa. Porém, se nós quisermos uma classificação mais ampla dos substantivos, nós temos a seguinte tabela. Prestem atenção. Substantivos comuns são aqueles que dão nome aos seres de forma genérica. Exemplo, casa, lápis, mesa, João. Nós temos também os substantivos próprios, que dão nome a seres de forma particular. Exemplo, São Paulo, Antônio, Brasil. Lembrem-se que os substantivos próprios sempre são escritos com letra maiúscula, ok? Além desses, nós temos os substantivos simples, formados apenas por um radical. Lembrando, radical é a parte da palavra que contém o seu significado básico. Exemplo, livro, carro, óculos. Além do simples, nós temos os compostos, formados por mais de um radical, ou seja, aquele que possui dois núcleos significativos. Exemplo, guarda-chuva, beija-flor. Dois radicais, dois núcleos, que se unidos formam um terceiro com uma terceira significação. Além desses, nós temos os substantivos concretos, palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Exemplo, cartão celular. Aqui prestem muita atenção, porque há uma dúvida muito grande em relação aos substantivos concretos em relação aos abstratos. Quando eu digo anjo, por exemplo, ou saci, pensem, é concreto ou abstrato? Eu já vou dar a resposta para vocês. Além dos concretos, nós temos os abstratos, relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Exemplo, bondade e amor. Agora, voltando à minha questão anterior. Anjo e saci, por exemplo, são substantivos concretos ou substantivos abstratos, pessoal? O que vocês acham? Bom, vamos lá. Quando eu digo anjo, forma em nossa cabeça a imagem de um ser com asa, por exemplo, um ser alado. A partir do momento que eu tenho essa imagem formada em minha cabeça,
este substantivo se torna um substantivo concreto. Então lembrem, anjo é um substantivo concreto. O mesmo eu digo de saci. Para nós, no Brasil, quando nós falamos em saci, nós temos a imagem de um menino negro sem uma perna. Então, essa imagem é formada em nosso cérebro, essa imagem existe para nós. Provavelmente, para um estrangeiro, a palavra saci seria abstrata. Por quê? Porque os estrangeiros, muitas vezes, não tendo essa imagem em seu repertório, eles não conseguem abstraí-la. Tudo bem? Está claro isso? Bom, vamos continuar. Os substantivos também podem ser primitivos e derivados. Ele é primitivo quando ele não deriva de nenhum outro substantivo, de nenhuma outra palavra. Por exemplo, casa, carne, teatro, forno. E ele é derivado quando eles derivam de outras palavras, de outros substantivos. Exemplo, casarão vem de casa. Carnaval vem de carne. Anfiteatro vem de teatro. Fornalha vem de forno. Ok? E nós temos também os substantivos coletivos, que se referem a um conjunto de seres. Por exemplo, conclave, uma reunião de cardeais para eleger o Papa. Cacho, uma reunião de frutas. Cáfila, uma reunião de camelos. Legião, um grupamento de anjos, ou algo militar também. Está claro isso? Muito bom. Vamos lá. Agora, completando a flexão dos substantivos, ou tornando mais abrangente, mais clara, vamos prestar muita atenção. Os substantivos se flexionam, portanto, em gênero e número. Nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. As palavras, os nomes, os substantivos, eles podem ser biformes ou uniformes. Vamos prestar atenção. O que são substantivos biformes? São aqueles substantivos que apresentam as duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo, amigo, o amigo, a amiga. Nós temos também os substantivos uniformes. O que são os substantivos uniformes? São aqueles substantivos que apresentam apenas uma forma para os dois gêneros. Desses substantivos uniformes, nós temos aqueles que são chamados de epsenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Vamos lá. Epseno é aquele em que o gênero se refere normalmente a animais. Então eu digo assim, nós só temos uma forma, a foca. Nós vamos diferenciar colocando a palavra macho ou fêmea. A foca, macho, a foca, fêmea. O gênero sobrecomum refere-se a pessoas. Exemplo, criança. A criança pode ser tanto masculina quanto feminina. Não existe o criança, só existe a criança. E nós temos também o gênero comum de dois, que se refere aos dois gêneros, tanto o masculino quanto o feminino, que é identificado o gênero por meio do artigo. Por exemplo, o artista, a artista. Tudo bem, pessoal?
quanto à flexão dos substantivos, nós temos o aumentativo e o diminutivo. O aumentativo indica o aumento do tamanho de algum ser ou objeto. E o aumentativo pode ser analítico, quando eu emprego um adjetivo, ou sintético, quando eu uso um afixo. Ok? Por exemplo, a palavra copo é o grau normal da palavra. Se eu coloco copo e eu quero indicar o aumentativo analítico, eu uso um adjetivo, copo grande. Ou sintético, copásio. Sim, copásio. Muitas pessoas vão falar, nossa, copásio eu nunca vi. Bom, mas é isso aí. E nós temos o grau diminutivo também, que indica a diminuição do tamanho de algum ser ou objeto. Analítico, copo pequeno. Sintético, copinho. Ok? Mais uma vez eu digo, os substantivos são essenciais para a comunicação e compreensão da realidade em nosso redor, permitindo-nos nomear, identificar e descrever os diversos elementos que compõem o mundo em que vivemos. Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado. Conto mais uma vez com vocês, com a compreensão de vocês, que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, o sininho e que compartilhem esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, de modo especial pelo WhatsApp, para que as pessoas possam ter mais cultura e sabedoria. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os adjetivos e a sua relação de modo especial com os substantivos, tá bom? Espero vocês. Tchau, tchau, pessoal!